Olá pessoal, sou o Charlie Austin, mestre Mámalo, e eu continuo com a série de vídeos Perigos no Caminho Espiritual. Nós tivemos o vídeo de abertura, o 333333, onde eu falo sobre a certeza que você pode ter de ser completamente amparado na espiritualidade desde que você continue no caminho espiritual, independentemente do que apareça no seu decorrer dentro deste. E hoje nós vamos falar sobre dissociação espiritual, que eu acho que é um ponto de partida perfeito diante do que foi estabelecido no vídeo anterior. Pessoal, a dissociação espiritual tem sido um dos grandes problemas para aqueles que decidem utilizar a espiritualidade como a sua via evolutiva, ou como o seu meio ou maneira de evoluir aqui no planeta Terra. Os números de grupos, sociedades inteiras, instituições espirituais religiosas e indivíduos que caem na dissociação espiritual têm aumentado vertiginosamente. De uma certa maneira, se a gente fosse falar por uma perspectiva humana que qualifica, que discrimina as coisas e as cataloga, por assim dizer, é assustador, é alarmante. E por isso que um vídeo desse aqui se faz necessário. Então, assim, a primeira coisa a gente tem que determinar o que é dissociação. Dissociação, de uma certa maneira, é o contrário de associação, tá? Então, assim, a dissociação é quando nós não estamos ligados ao real, ao que é crível, ao previamente estabelecido, a como algo funciona. É basicamente como se a gente criasse uma narrativa paralela, um mundo paralelo, onde a gente tenta afetar um certo sistema, uma certa estrutura, um certo contexto e circunstância com as nossas vontades, com a maneira como a gente acha que aquilo está acontecendo, quando de fato não está. Com os nossos anseios e ansejos e desejos, mas isso só está acontecendo dentro da gente. De fato, não está havendo essa transposição do que acontece aqui para o que acontece aqui ao redor. É claro que quando a gente vai falar de dissociação, a gente pode dizer que a espiritualidade, na verdade, qualquer caminho que leva à iluminação no planeta, o que não se resume só à espiritualidade, envolve num primeiro momento uma certa dissociação positiva. Mas chega a ser essa dissociação da qual eu acabei de falar. É mais um desvencilhamento e um ganho de distância em relação ao que está sendo observado do que uma dissociação em si. Por que eu tô falando isso? Porque de fato acaba acontecendo uma certa altura do caminho espiritual, já assim, em níveis elevados, já avançados do caminho, em que passa a ser irrelevante o que é crível, o que é real, o que realmente está acontecendo fora da gente, independentemente se a gente concorda ou não, porque a gente começa a estar num estado que nós chamamos do estado de alida, onde a gente não toma preferência por um estado existencial em relação ao outro. Então a gente já não discrimina, já não cataloga mais nada. Então um ser mítico como uma sereia ou um lobisomem passa a ser tão real pra gente, se a gente adentrar naquela experiência, quanto os animais que de fato existem no mundo físico. A gente já não equipara ou desequipara coisas e pessoas e circunstâncias. Na verdade, o que está acontecendo aqui, a gente já não está mais preso só à narrativa do mundo físico. A nossa consciência consegue passear por entre outras narrativas ou bolhas existenciais e até adentrar elas momentaneamente sem ficar presas nelas e sair delas quando assim desejado e voltar para aquela que é a de praxe, mais comumente escolhida, mais comumente experienciada e aquela na qual toda a humanidade se aprisiona, que é essa que nós chamamos de mundo empírico, real, científico, físico, material, o que quer que você queira chamar. Então, assim, é difícil falar de dissociação dentro
de um caminho como o da espiritualidade, aonde alguns vão olhar para você trilhando o caminho, pessoas que estão de fora, não sabem o mínimo do que está acontecendo dentro do seu processo, e vão falar, nossa, ele está se dissociando da realidade. E é muito importante aqui a gente não estigmatizar a dissociação. Clinicamente, não é que é uma estigmatização, mas porque vem de cunhos clínicos, né? Do tratamento da psique e de outras áreas, o público leigo às vezes vê uma estigmatização quando a gente ouve a palavra dissociação. É algo ruim, entendeu? É algo ruim, por exemplo, ter vários alter egos ou vários subpersonalidades. Isso é visto como algo negativo. Então eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo, não vamos estigmatizar a dissociação, particularmente esta, que não vai ser falado nos meios científicos, médicos, clínicos, o que quer que seja, que é a que eu vou tratar aqui, a dissociação espiritual. Eu vou tratar sobre 7 pontos que constroem, em grande parte, a dissociação espiritual, ou podem levar à construção desse posterior diagnóstico que pode ser aí aferido e que então a gente precisa evitar, ficar de olho. As 7 coisas são prioridades erradas, expectativas, discurso gratiluz, quarto, conspirações, quinto, ideologias, sexto, aversão à escuridão e 7, negligência. Eu poderia ter formulado essa lista, talvez usando outros nomes ou títulos, mas eu acho que da maneira como eu organizei, cobre uma variedade de coisas que podem ser encaixadas nesses 7 principais compartimentos. E, novamente, é difícil falar de dissociação espiritual, porque a dissociação espiritual, ela é uma maneira de nós catalogarmos as coisas de acordo com uma regra interna de mundo pessoal próprio e individual. Então, limitando a gente a enxergar o que o mundo ou para o qual nós estamos a olhar de fato é, com as suas próprias catalogações e estigmatizações e empiricidades. É complexo. Esse assunto aqui, eu queria deixá-lo simples, mas ele acaba sendo complexo, tá? Porque nós estamos aqui, quando a gente fala de dissociação espiritual, a gente tá falando de uma dissociação que é construída a partir de uma nova associação, mas que está elencada ou linkada com algo que nunca pode ter contato direto, ou é feito assim para não ter contato direto com o mundo com o qual a gente deveria estar a lidar. E qual mundo é esse? É o mundo no qual a gente vive, no qual a gente interage com as outras pessoas, há relações sociais e socioeconômicas e espirituais e de sangue e assim por diante. Talvez vocês vão ter que rever essa parte inicial aqui do vídeo mais vezes, mas o que é interessante? A gente vai precisar se dissociar aqui também para falar de uma dissociação referente a um mundo que também é dissociado. Porque o nosso mundo físico ele é dissociado da sua real natureza e realidade, que é completamente espiritual, metafísica e multidimensional. Mas ainda assim, é necessário adentrar nessa dissociação que impera no mundo para a gente não ficar totalmente alienado. Mas aí pessoas entram no caminho espiritual e aí elas não entendem isso, o equilíbrio de estar no mundo, mas não ser no mundo. Aí elas se dissociam completamente do mundo em prol da espiritualidade. E às vezes fazem isso também dentro da própria espiritualidade, se dissociando de tal maneira que elas só se relacionem com as partes da espiritualidade que lhe convém. E esse é o membro aqui que eu tô mais interessado em falar. E aí nós agora precisamos nos dissociar do mundo real, que já é dissociado da sua real natureza. Precisamos nos dissociar, ou seja, ganhar distância das pessoas que estão dissociadas desse mundo para dar vazão para a espiritualidade, mas que dentro da própria espiritualidade também estão se dissociando, para a gente realmente conseguir falar dos dois primeiros. É louco, se você for parar para pensar. Mas assim, joga fora tudo que eu disse no começo desse vídeo. Assim, só meio intenciona que você catou isso no nível mental. Não é tão importante catar isso no nível mental como no nível energético da coisa. O que eu quis dizer com esse começo de vídeo é que isso aqui é uma bola de neve. Isso daqui é um monte daqueles novelos de gato
E não é fácil de desbaratar, de desvencilhar tudo isso. Então vamos voltar. Dissociação espiritual. Como que ela pode acabar se constituindo posteriormente? Que características, que elementos você tem que apresentar na sua estrutura espiritual para que um dia você talvez caia vítima, por assim dizer, né? Caia meio à mercê de estar no estado dissociativo espiritualmente. Primeira coisa, prioridades erradas. O que são prioridades erradas, gente, se você está no caminho espiritual? Por exemplo, é ver a espiritualidade como um meio para um fim, tá? E eu sei, eu entendo, é natural. O ser humano vê tudo como um meio para um fim. Por séculos, o casamento era uma instituição social, política, certo? Até naval, de diplomacia, de guerra, certo? As pessoas casavam não para constituir família, ou não porque se amavam, ou porque queriam ter filhos, ou o que quer que seja. Elas se casavam para reforçar acordos bilaterais, certo? Então, assim, era um meio para um fim. Não era para o que realmente o casamento deveria ser. Para ser um elo entre duas almas experienciando. Se tornou algo completamente diferente. Então, só por esse exemplo, você vê que no mundo físico sempre tudo é visto como um meio para um fim, certo? Você, até hoje mesmo, né? Ainda tem várias celebridades em Hollywood que casam por fama. Assim, pra stunts, né? Pra publicitação, né? Pra publicidade da sua carreira, eu quero dizer. Pessoas pobres ou de outras classes também. Eu caso com quem é rico. Quem não é rico, não importa que eu amo, entendeu? Ou gosto da pessoa, mas ela é gorda. Aí a pessoa demonstra, né, gordofobia, né? Olha, eu gosto de você, né? Mas assim, você não é branca, né? Então, assim, racismo. Então, assim, eu entendo. Tudo nesse mundo que é pro espectro, pro lado do espectro bom ou negativo, é tudo feito para um fim, um meio para um fim. Isso não é necessariamente algo ruim, mas geralmente é usado como algo ruim. Então, as pessoas, elas vão no médico porque elas querem cura, elas querem remédio. Então, imagina, todo esse bolo de pessoas, quando cai na espiritualidade, vem na espiritualidade procurando o quê? A mesma dinâmica que elas demonstram em quaisquer outras áreas da vida. Elas estão vindo porque elas querem cura, elas querem consolo, elas querem alguém para ouvir elas querem, sei lá, se sentirem importantes por estarem em conexão com algo maior, isso dá um senso de importância para elas, porque elas querem algo bonito, porque elas querem um hobby, e assim, tudo isso é consciente por quem comete essas coisas, por quem pensa assim? Não. Na sua maioria, não é consciente. Em algum ponto do caminho, se a pessoa consegue permanecer por tempo suficiente no caminho espiritual, ela vai se deparar com isso. E ainda assim, talvez de maneira inconsciente. Talvez quem está ministrando ela, ou para outros ao redor dela, vai ficar evidente para ela que ela estava no caminho espiritual por uma coisa que não é equivalentemente que não é grande o suficiente para estar na equivalência da coisa tão maior que é a espiritualidade. Com isso, o que eu quero dizer? É muito melhor quando você entrou no caminho espiritual, você realmente já ter uma conversa séria consigo e você determinar, eu não vou ter prioridades erradas no caminho espiritual. Eu não tô aqui para ganhar dinheiro, eu não estou aqui para receber cura, eu não estou aqui para ganhar a graça de algum ser divino, eu não estou aqui porque eu gosto de espiritualidade. E aí algumas pessoas vão me perguntar, mas Charlie, se a gente não tá aqui para tudo isso, então pra que a gente tem que estar no caminho espiritual? Para evoluir. Pronto. É isso. Mas então é um meio para o fim? O caminho ele é um meio para se atingir a evolução? Sim e não. Porque assim, a gente tá sempre no caminho espiritual. Só é que a gente não sabe, a maioria da humanidade não sabe. Todos estão no caminho, né? Todos estão no caminho. Todos, na grande pirâmide, a maioria da humanidade tá lá na base, certo? A gente pode ver a espiritualidade séria como uma pirâmide também, gente. Tá? Quem tá na base? Não é os pobres, os esfolados, os coitados. Quem está na base é quem serve menos ao universo. Quem está no topo é quem serve mais. Tá bom? E o topo, quando você tá no topo, não parece o topo. Tá bom? O topo, na verdade, quando você tá no topo, parece que ele tá de ponta cabeça. Então é uma pirâmide sendo
mantida, né, por aquele pico da pirâmide, né, por onde as duas linhas se convergem. Tem pouca gente servindo e muita gente sendo servida, tá bom? E eu tô usando também essa simbologia da pirâmide, que aí vão dizer que os Illuminates usam e outras sociedades secretas que existam ou não, propositalmente, gente. Porque assim, por que vocês acham que eles usam a pirâmide? Porque, gente, ó lá, começou até a tocar um bagulhinho aqui. É tipo assim, o bagulhinho tocou agora, tipo assim, isso mesmo, Charlie, vamos fazer o povo, ó lá, ó, até desligou a luz agora aqui. Vamos fazer o povo questionar isso, né? Mas deixa eu ligar aqui minha luz de novo, gente. Isso ao vivo aqui pra vocês. Deixa eu pôr aqui. Aí eu acho que vai ligar de novo. Vamos ver. E é bom, que aí dá um tempo pra vocês ficarem meditando aí, né? E eu não vou cortar esse vídeo, não. Eu acho que vale a pena vocês verem isso. Opa, voltamos. Tá? Então, assim, por que, né, que essas sociedades secretas... Olha, tem um barulhinho lá. Eu comecei a falar de coisa polêmica. Começa a ter barulho pra todo lugar. Mas não é aqui, não. Gente, é um interfone tocando. Por que essas sociedades secretas usam o símbolo da pirâmide? Pessoal, muito simples. Porque é, é a forma que a consciência de massa acabou dando para a sua dissociação espiritual. Há poucos acordados espiritualmente, não só acordados, acordados e trabalhando espiritualmente, que é pro lado inverso, pro lado positivo, e é uma boa parte da população que não sabe o que tá fazendo aqui. Então, assim, eles não estão falando uma mentira. Não é que eles querem que a humanidade seja todo mundo lá na base da pirâmide. Eles estão falando a realidade. Porque eu vou te falar pra vocês. Mesmo quem tá trabalhando do lado inverso, eles podem ser tudo. Eles não são dissociados espiritualmente. Eles sabem muito bem o que tá acontecendo no planeta. Quem não sabe o que tá acontecendo no planeta, muito provavelmente é você. Eles sabem muito bem o que tá acontecendo no planeta. Eles sabem muito bem o lado, qual é o lado positivado, por que eles estão no lado negativado. Então, assim, né, gente, precisa cair um pouco a ficha aqui, tá bom? Então, assim, por que a humanidade ainda fica na base da pirâmide? Primeiro, nem precisaria ter existido pirâmide. A consciência de massa acabou moldando a estrutura dessa maneira. A maioria da humanidade está na base da pirâmide, que não precisaria o topo da pirâmide, tá? Ser esses que estão acordados, mas pelo lado inverso da coisa, tá? Nem precisaria existir topo, tá bom? E o topo que eu falo aqui não é esses que estão trabalhando pelo lado inverso, tá falando dos mestres ascensos, né? Os mestres ascensos que são o topo da pirâmide da consciência. Tô falando de pirâmide de consciência, tá? Tá, gente? Não a pirâmide das conspirações e que tem uma certa parte de verdade, porque há certas seitas que existem. Mas assim, a gente tá saindo do assunto aqui. Mas assim, por que a humanidade tá na base? Porque a humanidade tem prioridades erradas. A humanidade tem prioridades erradas. A humanidade até hoje quer algo por algo. E é esse o problema. Então, assim, você tem que vir pro caminho espiritual porque você quer evoluir só. E porque esse foi o caminho apresentado para você para evoluir. Qualquer coisa a parte disso são prioridades erradas. Tá bom? Quais são uma das 3 prioridades erradas que eu mais vejo no caminho espiritual das pessoas? Elas querem consolo através da espiritualidade. Elas colocaram a religião, onde elas queriam ir buscar consolo, mas lá tá uma pataquada. Então, assim, com raras exceções, tá uma pataquada, porque há certos núcleos de fé dentro de religiões, certas paróquias, ou sei lá, certos grupos ainda menores, ou às vezes, sei lá, a sua diocese, não sei, ainda tem uma pegada legal, mas no geral a estrutura religiosa no todo tá uma pataquada. Então, assim, elas trocam a religião pela espiritualidade. É uma troca. Ela já vem pra espiritualidade com o conceito deturpado. Prioridade é, troca um pelo outro. Troca os 6 por meia dúzia. Então, não vai dar certo. Você vai entrar numa dissociação espiritual. Porque você não vai... Nada do que você receber da espiritualidade, você vai receber realmente de coração aberto. Você não vai receber aquilo de maneira neutra. Você vai receber aquilo
conscientemente ou muito provavelmente inconscientemente, para ver como isso te avança para você alcançar cada vez mais aquilo que você veio buscar através da espiritualidade. Então, assim, necessidade de consolo, tá bom? A segunda coisa que eu vejo as pessoas virem para a espiritualidade é tipo quase um. É tipo quase um seguro de vida, assim. Ah, não, eu preciso ter um pezinho aqui na espiritualidade, porque vai que realmente tudo isso existe, certo? Mas assim, eu só vou ficar no humor, não vou fazer nada mais, tá? Então, usar a espiritualidade como um backup. E terceiro, tem aquelas pessoas mal informadas, sabe? Elas vão adentrando na espiritualidade, vão pondo o pezinho aos poucos, mas assim, elas só vão indo, tá bom? Elas só vão indo porque não tem nada melhor pra fazer, tá? Não há nada melhor, e aí vão firmando contratos com mestres, com seres de luz, e aí quando vê, né? E aí chega um momento que não tem estrutura, mas firmou os contratos, aí vira um rolê. Então, assim, nós temos aqui 3 casos: necessidade de conforto, necessidade de backup, tá? A necessidade do desavisado, né? Ele gosta, ele vai pôr o nariz em tudo. E eu vou adicionar um quarto grupo. Um quarto grupo aqui. E esse eu preciso pensar bem como que eu vou colocar ele. Que também cai dentro dessa coisa de prioridades erradas. Mas talvez eu não tô lembrando dele agora, porque não era pra eu falar sobre ele agora. Mas tem particularmente 3 grupos. Então, tem os que estão aqui porque eles querem algo, né, tipo, já agora. Tem aqueles que estão na espiritualidade porque estão pensando isso daqui a longo prazo. Ah, lá na frente eu posso, né? Ela tava meio conectado com o mestre espiritual, sabia uma coisa que é acolá de espiritualidade. E tem aqueles que não sabem por que eles estão aqui. Então, se você tiver em um desses 3 grupos, você sempre vai ter prioridades erradas. Sempre você vai ter prioridades erradas. Tá bom? E aí, nós temos esse quarto grupo de que eles têm uma intenção boa. E eles começam no caminho, ó, vou acabar falando deles. Eles começam no caminho com essa intenção boa, maior ou mais predominante do que as intenções não boas. E não boas aqui para o propósito dessa conversa, porque talvez na época, quando eles entram na espiritualidade, eles nem vejam como uma intenção não boa. Eles não têm essa consciência para conseguir discriminar dessa maneira e ter uma visão ampla. E justamente, eles não dão atenção a essas coisas. Eles acham, não, eu gosto da espiritualidade mesmo, mas assim, eu vou manter aqui a minha outra prioridade, do que eu posso ganhar com a espiritualidade. Tipo uma barganha com Deus, sabe? E eles vão seguindo com as duas coisas. Chega uma hora que o caminho vai afunilando e vai ficando difícil eles manterem as outras prioridades que os trouxeram à espiritualidade. E aí que é onde começa o caos. E aí, esse é o momento, geralmente, que essas vêm à frente, porque essas prioridades não querem deixar de ser as prioridades na vida da pessoa também. Elas têm uma certa autoconsciência e engolem aqueles pontos bons que deveriam ter sido expandidos em momentos anteriores do caminho, ao ponto de cravejar para fora esses aí que não eram tão bons, que ainda estavam presentes. Então, assim, prioridades erradas. Gente, e dentro da prioridades errada tem o segundo ponto: expectativas. Não tem expectativa no caminho espiritual. Por exemplo, não tem expectativa de se iluminar, não tem expectativa de ascensionar. Você pode ter o alvo, mas não a expectativa. Você entende? Você pode ter o alvo, mas não a expectativa. E mesmo no alvo, você sempre tem que, assim, sabe, se balançar entre fazer o que é preciso para alcançar ao alvo e ainda assim não estar apegado ao resultado do que está sendo feito. Você tem que ficar, sabe, nesse ponto, senão você cai na expectativa. As pessoas têm expectativa, gente, até com os mestres espirituais. Por exemplo, tem pessoas que vêm fazer mentoria comigo e que a expectativa delas era ter contato comigo e não com as verdades que eu transmito. Tem pessoas que me achavam o máximo aqui no YouTube. Mas aí quando chega lá, na mentoria, que assina um termo de confidencialidade comigo, onde eu falo que eu vou descer a ripa se eu tiver que descer, vou falar o que precisa ser dito, aí a pessoa não começa a gostar. Porque ela gostava da imagem que ela criou sobre mim. Ela nunca olhou para de fato o que é sobre mim
que me faz eu estar aqui, num papel de instrutor espiritual. Então, assim, as pessoas já vêm com uma dissociação, né? Lógico, elas vêm de um mundo dissociado, elas vão vir com várias dissociações. Então, assim, não vem achando que a sua mentoria vai ser bonitinha. Ela não vai ser bonitinha. Se eu tiver que falar algo pra você, eu vou falar. E não é porque eu sou o dono da verdade, não é porque eu sei mais do que você, certo? É irrelevante essas coisas. É porque nós estamos contratando um momento, um espaço energético onde a gente diz que a gente está aberto para receber o que é necessário. E aonde você quer, sabe, tá confirmando o bagulho de novo. Aonde você quer corrigir as coisas que você não conseguiu corrigir antes, ou que você não conseguiu enxergar. Mas, para isso acontecer, tem que ser pontuado. Então, assim, expectativas. Quem tem expectativa no caminho espiritual, vai naufragar. Porque as suas expectativas não serão alcançadas. Não é compatível o nível de energia onde existem expectativas com o nível de energia que a gente vai trabalhando, níveis cada vez mais altos e sutis dentro da espiritualidade. Terceiro, discurso gratiluz. E esse daqui também é problemático. Discurso gratiluz, ele tá conectado aí com os próximos 2 pontos. Com os próximos 3 pontos, com os próximos 4 pontos, na verdade. Mais até do que com os 2 primeiros. Com as conspirações, ideologias, aversão escuridão e negligência. O que é o discurso gratiluz? Gente, é a maioria do pessoal da espiritualidade na internet. Infelizmente, gente. Ó, quer ver um discurso gratiluz? Eles pegam ensinos espirituais maravilhosos, que às vezes parcialmente estão corretos, mas aí já começa a ficar meio turvo o quão correto esses ensinos estão, ou o quão límpido eles conseguiram garimpar esses ensinos para passar para os outros, quando, por exemplo, eles começam a utilizar esses discursos como um veículo para angariar uma base radicalizada, geralmente para fins políticos. O que eu quero dizer? Todo discurso espiritualista onde tem política no meio, cai fora. Cai fora, é um discurso gratiluz. Tá bom? É um discurso gratiluz. Tem sim mestres, como o mestre Joshua, que ele vai falar que tem sim certas pessoas que vêm para ascensionar através da política. É possível. E é estes que ele fala que tem que se engajar nos assuntos políticos. Mas o caminho da espiritualidade aqui da humanidade terrena, a maioria do caminho do pessoal que vai evoluir aqui através da Terra, não é através de uma iluminação por um meio ou viés político. Tá bom? Porque tem um preparo muito específico. A maioria vai ascensionar através da espiritualidade. E na espiritualidade não se concilia política com ensinamentos espirituais. A espiritualidade é algo que não... Assim, a espiritualidade, quando eu falo espiritualidade, gente, a evolução através da espiritualidade. Eu não tô falando dos seres espirituais. Porque os seres espirituais, como o Buda Gautama, lógico, né? Se um presidente for lá apertar um botão para destruir uma bomba no planeta inteiro, ele vai ter que intervir na política planetária. Mas ele é um ser iluminado. Eu tô falando de quem não está iluminado. Então, assim, o que é o discurso gratiluz? É esse discurso, entendeu? Que fica pegando ensinos da espiritualidade, falando de seres espirituais, de santos, de orixá, de exu, de qualquer que seja a religião, e falando que esses seres tomam partido. Isso é um dos sinais da espiritualidade gratiluz, né? Ou do discurso gratiluz. Isso vai te causar uma dissociação espiritual imensa. Porque a espiritualidade, assim, a espiritualidade, quando você a experiencia pelo caminho onde você utiliza o conhecimento espiritual para a ascensão, ela vai te desvencilhar desse mundo físico. Ela está te preparando para você se desvencilhar do mundo físico. Para você começar a aprender a viver numa outra órbita até o ponto que você não precisa mais voltar aqui. Se ela começar a te aprofundar mais nos assuntos desse mundo, na verdade, ela tá falhando na proposta dela. Você consegue entender? Ela tá falhando. Ela tá te ensinando mais sobre o mundo daqui, que você já conhece, já tá enfadado, enfesado, do que do mundo de lá para onde você tem que ir. Consegue perceber? Não faz sentido. E mais, pra quem que vai ascensionar, gente, é tanta coisa para ser resolvida dentro de você, com essas vidas simultâneas, multidimensionais. O rolê é tão grande. Se você for comprar esse discurso gratiluz que mistura política com espiritualidade, se for querer resolver os problemas do mundo, você não vai sair daqui tão cedo do planeta. Então, assim, na vida em que você vem ascensionar, você tem que cuidar de você. É de você. Não dá tempo pra cuidar dos outros. Entendeu? Infelizmente, essa é a realidade.
Então, assim, discurso get loose que faz as pessoas perderem tempo, sabe? Tomando causas sociais. Note, eu faço a nota aqui. A não ser que você escolheu uma vida de ascensão em que você pôs que você quer também cuidar de uma causa social. Aí tudo bem, mas eu tô dizendo que esse não é o caminho da maioria das pessoas no planeta. Por isso que a gente nem dá muita atenção, a gente já fala quase de maneira unânime. Não dá pra misturar política com espiritualidade. Principalmente se é uma espiritualidade de uma vida em que você vai usar ela pra ascensionar. Entendem? Outra coisa do discurso Get Luz, essa coisa, né, da dicotomia da luz e das trevas. A dicotomia, ela existe? Ela existe, gente. Por exemplo, aqui no canal Marlene City agora, Shilama tá vivendo toda uma narrativa dicotômica de luz e escuridão. Mas é uma narrativa que Shilama contratou viver em meio a um processo de ascensão onde você começa a se distanciar da dicotomia. É diferente, foi algo pré-acordado. O problema da espiritualidade Get Luz, que traz o discurso Get Luz, é de que, assim, tudo é visto só pelo espectro, só pela lente do luz e escuridão. Entendeu? Esse que é o problema. Somos nós contra eles, nós contra o governo secreto contra nós, sabe? Esse que é o problema. Então, assim, perda de tempo também. Isso vai causar uma dissociação espiritual. Talvez nos primeiros momentos, você andando ali no seu caminho espiritual, você vai conseguir seguir com esses conceitos. Se você continuar por tempo suficiente no caminho, vai começar a te machucar espiritualmente, ficar ainda preso a essas crenças e ficar nutrindo elas e ficar se apegando a elas. Outra coisa do discurso gratiluz também é importante falar aqui. Já falei que eles misturam espiritualidade com política, querendo dizer que isso vai levar à ascensão, tá? Aí eles misturam o que eu falei agora, né, sobre essa dicotomia entre luz e escuridão, tudo se resume a luz e escuridão. Veja, gente, não é um problema eles falarem de que existe uma narrativa de luz e escuridão. O problema é só eles viverem em prol disso. Não ensinar as pessoas a estarem em alida, que é o que a gente explica na escola de Cabamba aqui no canal. Outro detalhe, que aí já seria o ponto das ideologias, né? Que também é parte do discurso Get Luz. Meu, tem uma série de regras sobre como ascensionar. Tem que meditar tantas horas por dia, certo? Tem que, assim, tem que fazer todos os crias, desculpa, os crias não, todos os tipos de yoga. Alimentação você só pode ser vegetariano, certo? E o que eles não se apercebem é que sim, este foi o caminho de alguns mestres espirituais no planeta. E para eles funcionou. Talvez foi algo que eles contrataram antes de encarnar. Mas agora, pegar algo que funcionou para um certo grupo de ascensionantes, ou aqueles que ascensionaram, e diluir isso para todo mundo, como regra, é uma perda de tempo. Isso vai causar uma dissociação espiritual. Tá bom? Porque isso aconteceu em momentos específicos do planeta. A espiritualidade avançou. Tudo no universo avança. Hoje há caminhos simplíssimos da ascensão. Um deles propostos aqui no canal Marlene Sage. Você até faz práticas espirituais, mas você não precisa se ater a elas. Não precisa achar que é elas que estão produzindo a sua ascensão. Você faz, mas sem ter o apego a elas. Outro detalhe. Não tem nada a ver essa coisa de alimentação, de dieta, sabe? Tipo assim, pode ser pro caminho de uma outra pessoa. Se a pessoa acha que aquilo é importante pra ascensão dela, tudo bem. Vai se constituir daquela maneira, tá? Agora, recomendar e prescrever isso pra todo mundo é um discurso gratiluz. Tá bom? O que realmente produz a ascensão é sua alma que produz a ascensão. Pronto. Sua alma não vai deixar de te ascensionar porque você não tá comendo verdura e legumes, entende? Ou você ainda come carne. Você entende? Não tem nada a ver com os processos conectados com esse corpo físico. A iluminação tem a ver com consciência e energia. Pronto. Você tem consciência e energia suficiente, você consegue plasmar a natureza de qualquer coisa que exista no teu entorno e na tua vida. Você consegue ressignificar qualquer coisa. Então a carne já não tem mais o efeito negativo pro corpo físico. Ou a verdura, legumes, ou o que quer que seja, pode ter o mesmo valor, sei lá, nutritivo, de ferro, ou o que quer que seja que teria a carne. O consumo de carne, você entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, cuidado com o discurso Get Luz. No discurso Get Luz também tem a aversão à escuridão. Eles só falam de luz. Tipo assim, eles completamente eles completamente nulificam, eles completamente invalidam, eles completamente fazem um ghosting, né? Um gaslighting, eles completamente anulam o lado escuridão, o aspecto escuro de Deus. Deus é luz e escuridão.
E aí, esse que é o detalhe, fica todo mundo naquela cumbaiaba, mãos dadas, ayahuasca e não sei o que mais, certo? Ah, é porque nós estamos na luz, na luz, na luz, mas eles nunca acessam a escuridão. Eles nunca vão ver o que tá no porão da consciência deles. Então, isso é problemático também. Veja, gente, nenhuma prática em si é errada, tá bom? É a intenção, eu tô falando de intenção aqui. O discurso gratiluz, ele tem um propósito de dissociar as pessoas, de elas verem as coisas nuas e cruas. É tipo brinquedos que são dados às suas pessoas, que as pessoas ficam perdendo tempo naquilo. A coisa mais rápida que te ilumina é permissionamento, entender de consciência e energia. Pronto, simples essas três coisas. Permissionamento, consciência e energia. Você pode trazer outras coisas no meio do caminho, até assim, para tornar o caminho mais agradável, mais floreado, mas sem acreditar que é essas coisas que estão produzindo a tua iluminação e ascensão, entende? Então aqui, ao falar do discurso gratiluz, tá? A gente já falei de conspirações, o discurso gratiluz vai ter muito conspirações, né? De que o lado de lá é mais forte, de que o lado de lá escravizou a humanidade, de que tem mesmo Illuminati, é a seita mais poderosa. Assim, gente, o Illuminati, ele existe? Tem iterações dele no planeta? Tem. Mas assim, gente, não é simples assim. Porque às vezes tem numa linha e nas outras 147 linhas da Terra não tem. Nós estamos falando de 148 linhas paralelas do planeta Terra. O planeta Terra não tem só uma linha de experiencialidade. Sem contar as várias vidas multidimensionais que a gente tem em cada linha, ou vidas multidimensionais ou paralelas que nós temos abrangendo várias linhas de tempo no planeta. Então, assim, é complexo a gente fechar as coisas numa definição única. Esse que é o problema do discurso gratiluz, ele é muito aprisionante, porque é tudo fechado em conceito, sabe? É aquela estruturazinha básica da religião. Tem mal e bem. Precisamos lutar contra o mal. Precisamos nos afiliar num grupo para lutar contra o mal, sabe? Tem uma série de regras fixas que nunca mudam. Muitas pessoas vão até falar aqui do canal. O quanto o nosso canal muda a toda hora. Uma hora a gente ensina uma coisa, passou 6 meses, mudou as energias do planeta, mudou as energias de quem está assistindo, mudou as energias do transmissor, e aí muda o ensino. Nada é fixo no universo. Só há... Eu gosto daquela frase, que a única constante no universo é a variante, é a não constância, é o movimento. A única coisa constante no universo é o movimento. Então tem gente que ainda está tentando se iluminar usando técnicas de 700 anos atrás, que foi feito por um grupo específico, num contexto cultural específico, e tá tudo bem, dá para chegar à iluminação naquilo? Até dá, mas não se você atribuir o significado da sua iluminação e o resultado da sua iluminação à coisa em si. Você tem que ser honesto com você falar, eu tô fazendo isso porque me agrada, é algo que eu queria trazer pro caminho. Então não achar que nada que você está fazendo é o que de fato está produzindo sua iluminação. É o quanto de permissionamento, consciência e energia você consegue manter com você durante todo o processo, qualquer que sejam as experiências que você escolha para si, tá bom? Então aqui, ó, eu vou falar do terceiro ponto que produz dissociação espiritual, que é o terceiro discurso gratiluz. Já falei de conspirações, que é o quarto, ideologias e aversão à escuridão. Gente, a aversão à escuridão, vou voltar a falar. Você vai ter que mergulhar, você vai ter que ir na porta do inferno, nos níveis mais profundos do seu ser. E às vezes, literalmente, até o umbral, até, sei lá, com quem que você tem contrato de outras vidas para resolver, para fazer as finalizações para você poder subir ao céu, que é literalmente, né, no sentido de se desencarnar ou metaforicamente. O pessoal quer subir, virar seres ascensos, sem conhecer o lado obscuro de Deus. Aí pensa, como que você vai tomar decisões lá no plano ascenso se você não conhece o quão sujo é o planeta, espiritualmente falando? O quanto de problema que tem aqui. Você não vai ter base, você não vai ter referencial. Então assim, você precisa ir em todos os níveis, né? Diz que até Jesus, né? Diz que o Cristo, ele desceu até as trevas e pregou os espíritos cativos. Tem um texto na Bíblia que fala isso. Então, assim, você vai precisar conhecer ambos os lados da criação. O lado, não vou dizer equilibrado, né? Mas o lado positivado e o lado negativado. E a espiritualidade gratiluz, o discurso gratiluz te impede de fazer isso. Te impede, entende? Tipo assim, é um lugar
que é um monte de gente frustrada, um monte de gente que não desenvolveu autoconhecimento e, assim, sempre chega nos lugares que não vão falar pra eles desenvolver o autoconhecimento, sendo vendido pra vocês, pra eles, soluções milagrosas. É o Cristo que vai vir nos salvar, é os ETs que vão descer aqui. Eu vou dizer, gente, os ETs, os reais extraterrestres, já foram banidos do planeta Terra, os positivos e os negativos. Lá em 2020, o planeta Terra está em quarentena. Os únicos ETs que vocês vão ver que não são ETs são seres humanos de linhas paralelas que fazem parte do grupo de 148 linhas no qual o planeta existe como holograma. Somos nós mesmos que estamos aqui no futuro ou no passado. São outras raças humanoides que sempre viveram aqui conosco, até antes de existir essa atual versão da humanidade. Então eles não são extraterrestres, eles são humanoides, eles são terrestres. Então, assim, o discurso gratiluz, ele faz promessas muito grandes, tá? E para poder sustentar essas promessas, tem que ter as conspirações, tem que ter as ideologias e tem que ter a versão em escuridão. Entendeu? Então deixa todo mundo anestesiado, esperando por uma coisa que nunca chega. Na verdade, esse discurso gratiluz, que aí aqui eu dividi como conspirações, ideologias e a versão em escuridão, ele é um aperfeiçoamento do que a religião já faz há séculos. Note, gente, nenhuma dessas coisas seriam problemas se houvesse consciência o suficiente. Se houvesse o correto discriminar dos dados apresentados. Porque tudo isso tem um pouco de verdade, tem um pouco de deturpação. Na verdade, tem muito de deturpação. Tem um monte de gente pôr na mão nesses ensinos. É um negócio assim mirabolante, tá? E aí acaba se formando muitas mentiras. Porque é uma coxa de retalhos. E aí nós vamos falar da negligência, que é outra coisa que traz a dissociação espiritual. Então, assim, se você fica esperando um outro ser divino fazer o trabalho pra você, se você fica esperando, sei lá, o o Canon ir lá e, sei lá, revelar todos os hideouts, né? Todos os esconderijos da cabala escura. Se fica pondo a sua esperança no governo, ao invés no seu eu sou, na sua alma, sabe? Você sempre tá esperando a solução vir de um outro lugar menos de você. Você está num estado de negligência. Você está negligente ao que você pode fazer e ao que você veio fazer, que não tem nada a ver com o mundo externo, tem a ver só com você. E assim, esse vídeo, ele tá sendo maravilhoso, mas ele também, esse vídeo vai ser uma furada, esse vídeo que eu tô fazendo de dissociação espiritual. Porque eu sinto que ao falar de dissociação espiritual, quanto menos eu falasse, mais objetivo eu fosse, melhor seria. Porque assim, conforme a gente começa a dar exemplos, principalmente aqueles que talvez não se identificar com um desses pontos, tá? Você já se fecha. A sua mente, a nossa mente, ela se fecha quando ela ouve algo diferente do bias dela. Isso quer dizer, diferente da pré-inclinação que ela tem. Tanto que isso é verdade que até os algoritmos de aplicativos digitais, de plataformas digitais, utilizam isso para o próprio YouTube. O YouTube mesmo, o que ele faz? Ele só recomenda mais o que você quer ver. Pra você ficar numa bolha. Ele nunca vai recomendar algo que você não quer ver, ou que você diz que você não está interessado naquelas pesquisinhas, entende? Ou em algo que você não deu um like, um joinha. Então, é esse o problema. As pessoas vêm associadas para dentro do caminho espiritual e perpetua essa dissociação espiritual dentro do caminho espiritual porque vivemos um mundo profundamente dissociado da realidade. A realidade, gente, ela é muito mais louca do que parece. Ela é muito mais complexa do que parece. Ela é muito mais fantástica, mágica e espiritual do que parece. Então, assim, o melhor que você tem a fazer ao vir pro caminho espiritual, tentar deixar já pra trás sabe, o maior número possível de bagagem que você vem carregando. E eu sei, pra quem tá ouvindo isso aqui agora, tá chegando no canal, não vai parecer óbvio pra você isso. Mas lá na frente no caminho, essa bagagem vai pesar. Eu garanto pra você, essa bagagem vai pesar, vai te ajudar a entender ensinamentos mais sutis da espiritualidade, por exemplo, o solipsismo, que eu falo muito aqui no canal, já falei em vários outros momentos, a Saka, que é a natureza da luz, muitas outras coisas que você talvez pegaria muito melhor se você estivesse mais esvaziado, para poder ser preenchido com essas novas coisas. Que são as coisas que realmente valem a pena a gente preencher o nosso mundo interno com. Então, assim, o que eu digo?
Você tá vindo para a espiritualidade, quer usar a espiritualidade como seu caminho de ascensão? Se esvazie completamente para ser preenchido. Tenha o seu cálice esvaziado para você ser preenchido do conhecimento que pode realmente transformar a sua vida e fazer dessa vida a sua última vida no planeta Terra.